dado para a música não virar uma música incidental que entra para fazer o clima daquilo que já foi feito na cena. A música ela tem que contar a história, ela tem que jogar a cena para frente. E eu acho que eu achava que ia ser muito difícil, mas foi impressionante quando a gente foi fazer o set list. O João fez umas músicas que ele lembrava de cabeça. O Rock in Rio mandou pra gente uma lista com as principais músicas de cada ano. E que mais? E eu li, né, a biografia, eu li a história do Rock in Rio, que é um livro super bacana, que só conta a história das 3 primeiras edições. E aí, as músicas que me marcaram quando eu li, porque eu só fui ao Rock in Rio de 2001, as músicas que me marcaram quando eu li, eu fiz essa lista também. Eu fiz uma mistura de tudo e fiz a primeira... se sabem o que é escaleta? Quem trabalha com teatro e cinema, sim. Você faz o resumo das cenas. E aí você faz o primeiro esqueleto. E aí eu fiz a primeira escaleta com as músicas. E na hora, cara, as músicas encaixavam muito bem. Isso foi muito bacana, assim. Era muito difícil. A gente teve uma preocupação que era escolher músicas com predominância de música nacional. E uma preocupação que eu tive muito, que quando eu vou fazer um negócio, assim, quando eu vou fazer uma peça, que né, eu vou reestrear uma peça que eu não faço há 4 anos amanhã, que só cabe em 40 pessoas. Eu quero falar para todo mundo. E quando eu vou fazer uma peça para 1000 pessoas, eu quero falar para todo mundo. Então, isso é uma grande preocupação minha, sempre para qualquer peça que eu vou fazer. Então, eu tinha uma grande preocupação de botar músicas que fossem agradar desde a Yasmin até o Calainho. Entendeu? Nessa enorme diferença etária. Então, foi uma preocupação muito grande, assim. E aí teve ainda um outro desafio, que esse, para mim, foi o mais maluco de todos que eu achei, que era quando o João falou assim, a gente vai ter que versionar as músicas. Aí eu falei, você tá maluco, né? Como é que a gente vai fazer versão de Every Breath You Take, de You've Got a Friend? Assim, eu acho muito... Parece aqueles programas da madrugada que tem na 98. Que vai cantando Every Breath You Take, a cada respiração sua. Good Times 98. Exatamente. Falei, caraca, vão trucidar a gente. E aí, o João me falou, eu falei assim, mas João, a gente fala justamente que a palavra não é importante, a peça fala isso, né? Ele sustenta isso. Até um tempo depois, tem um meio termo entre as duas coisas, mas falava que a palavra não é preponderante, a música dá conta de passar o sentimento sem ser pela... Cara, é mesmo discurso da minha peça que eu escrevi 6 anos atrás, olha só, a pessoa fica falando a mesma coisa. Estou me lembrando agora, porque é um texto meu, que a palavra não importa na peça. E aí aí eu falei isso para ele falou assim, mas no musical não adianta. E aí ele me deu um exemplo assim, ele falou assim, tem a ver com a gente acreditar no personagem. Porque ele falou assim, você fala inglês, tudo bem, mas primeira coisa, 90%, 80% das pessoas que vão ver, elas até falam, mas não conseguem entender. É tipo, sei lá, eu falo francês, mas se no meio do musical entrar uma música em francês, eu vou entender uma palavra ou outra, não vou entender exatamente a história que está sendo contada. E outra coisa é a Lucinha Lins, que fazia a mãe do Aleph. Ela está falando, meu filho, não vai acontecer nada, fica bem. When you're down, in trouble. Por que ela está falando inglês agora? Não faz o menor sentido. Né? É isso que é difícil, para acreditar que aquele personagem está falando inglês naquele momento e está precisando daquilo para se comunicar. E aí, quando ele falou das versões, eu achei muito estranho. E aí eu cheguei em casa e eu fiz uma versão de You've Got a Friend. E aí eu vi que era possível, porque eu adorava fazer versão quando eu era moleque, né? Eu fazia de hobby, eu adoro me expor, então eu vou falar. Eu fazia versão de português para inglês de A Lenda, do Sandy Júnior, né? E de inglês para português, essa é genial. I've Got a Feeling do Black Eyed Peas. Essa era muito... Eu tô sentindo que essa noite vai ser demais. Enfim. Era muito divertido, cara. Então, assim... Aí a Délia Fischer, a diretora musical, falou... Não vai fazer versão. Não acho que é assim fazer versão. E aí eu fiz as versões e para mim, surpreendentemente, foi a coisa mais fácil de se fazer nessa peça. Porque eu tenho um jeito de escrever que é muito ligado à métrica, ao ritmo. Assim. Às vezes, quando eu estou escrevendo,
Eu escrevo uma coisa e aí eu penso, a resposta eu penso, tananã. Não importa o que eu vou escrever ali. É mesmo. O importante é que entre nessa métrica, entendeu? Isso ajuda muito para quem, de verdade, para quem está fazendo faculdade, não no caso de jornalismo, mas assim, para quem está escrevendo texto que vai ser falado, acho que a gente, primeira coisa, não se preocupa com regras de português. Nunca. Assim, sério. Porque a gente tem diálogo, aqui eu vejo muito diálogo, as pessoas ficam muito literais. A gente tem um abismo muito grande no português entre a linguagem falada e a linguagem escrita. Então, isso é uma grande preocupação minha, que é, quando eu vou escrever qualquer texto que seja falado no cinema, no teatro, na televisão, qualquer coisa, é preocupar com o som daquilo, a métrica, o ritmo que aquilo vai fazer. O conteúdo é óbvio que é importante, mas acho que talvez não tenha que pensar nele na hora que está escrevendo. Eu, pelo menos, para mim, funciona assim. Eu geralmente vou remar na lagoa, ou vou malhar, vou pensar no que eu tenho que escrever, aí depois eu chego e escrevo, e aí eu não penso mais. Então, acho que na hora de escrever eu tenho uma preocupação muito grande com a métrica. Isso me ajudou muito a fazer as versões. E aí eu fiz as versões e metade das músicas era versionada, a primeira metade cantava em versão e a segunda metade ia por inglês. Eu estava com um fio de pensamento que eu me perdi agora, mas tudo bem. Eu invento qualquer coisa. E aí teve as versões da música, e aí foi isso, que foi muito simples, mentira. Eu, assim, escrevi primeira com 154 páginas, e hoje em dia a peça tem 82, então, para vocês terem uma ideia. Eu entrei num buraco tão grande, se alguém ler o programa vai ver, que foi um horror, foi muito difícil. Que com essas 154 páginas, eu geralmente faço isso quando eu estou um pouco perdido. Eu abri um arquivo de Word em branco e reescrevi tudo. Isso é a melhor coisa, porque aquelas 154 páginas você não vai jogar fora, você já escreveu, então elas estão na sua cabeça, de alguma forma. Mas, às vezes, é pior ficar tentando refazer. Isso é uma coisa que funciona muito para mim. Assim, eu escrevo um negócio que não funciona, eu vou, reescrevo e sai, obviamente, de uma forma muito melhor. E aí o processo foi muito esse, assim. Para mim, eu costumo dizer... Mentira, estou falando isso pela primeira vez agora. Eu acho que eu sou a pessoa que mais trabalha nesse musical. Porque eu comecei desde... Com certeza não. Com certeza não. Sim. Porque, Rodrigo, olha só... Com certeza não. Eu vou dizer por quê. Eu posso te assegurar. Ah, é? Opa. Então quem é que vai fazer agora o Pocket, que vai viajar? Porque eu estou desde antes de pensar qualquer coisa. A gente teve uma reunião com o Medina aqui na Artplan, eu levei a ideia para ele, ou seja, eu fiquei 30 dias trabalhando que nem um louco. Trabalhei durante todos os ensaios, durante a temporada eu ia lá pelo menos uma vez por semana. Fiz cortes durante a temporada, fiz cortes agora para São Paulo, enfim. Eu quero fazer um elogio aqui público ao Rodrigo, porque, de fato, o Roberto, enfim, não é o que é à toa, é uma figura muito exigente, especialmente com essa marca que a gente está falando do filho dele, né? Rock in Rio é o terceiro filho dele. Ele tem o Rodolfo, ele tem a Roberta, ele tem o Rock in Rio. E quando a gente teve uma reunião, que foi muito emocionante, aliás, quando a gente teve uma reunião na Artplan para apresentar para o Roberto, quando o Rodrigo, que aliás o Rodrigo vende muito bem a história, quando o Rodrigo terminou, o Roberto chorou, né? Chorou emocionado que tinha ficado com a história. Então, realmente, acho que a gente foi muito feliz, Rodrigo, muito feliz. Mas, de verdade, foi muito feliz mesmo. Mas por isso, porque é muito trabalho, como é a tela de Penélope, aquele negócio que você fica fazendo e desfaz, assim, não para nunca. Não para nunca mesmo. Eu vejo teatro dessa forma, mesmo, assim, o tempo todo. Eu até o último dia de temporada de peça em cartaz, eu mexo. Final de peça, eu adoro mexer, sempre mexo. Em final de peça, viu? Sempre mexo. Quando muda a temporada, eu adoro mudar, afinal. E o Rock in Rio foi isso, eu realmente escrevi. Aí, o segundo ato, então... O segundo ato era assim, cacete, escrevi umas 3 vezes, porque até chegar no tom, porque o segundo ato é no Rock in Rio, então o primeiro ato era muito mais tranquilo, porque tinha fábula, tinha a ficção, e o segundo ato, por ser no Rock in Rio, era muito difícil. E aí o segundo ato eu reescrevi umas 3 vezes, e realmente acontece isso, porque esse é o grande desafio. Eu acho que assim, é a primeira vez que a Aventura montou um musical desse tamanho nacional.
Né? Foi a primeira no vez. mercado, né? Foi pela primeira vez no mercado um musical desse tamanho, No mercado, do zero, porque, assim, né? antigamente, sem querer diminuir, não estou diminuindo nenhum trabalho, mas um musical que vem de fora, assim, você vem com um texto pronto, com o cenário praticamente pronto, com a seleção musical com a inteira seleção montada. musical pronta, com as marcações prontas, que você pode mudar ou não, se você quiser, e com toda uma carga. Você já sabe, assim, esse musical já foi visto por 500 mil pessoas, por 1 milhão de pessoas, então ele vem com uma carga, com um histórico de que todo mundo já sabe. É um trabalho, assim, até meio lacaniano, de inconsciente coletivo, assim, já tá, entendeu? Já tá no inconsciente coletivo o negócio. Ele já é muito... Ele vem com uma carga muito diferente. Por isso que você faz em 2 meses com o pé nas costas. O Rock in Rio, se a gente parar para pensar, eu comecei a pensar nesse negócio em maio. Vai fazer 1 ano agora que eu comecei a pensar no Rock in Rio, em maio do ano passado. E agora fazendo corte para São Paulo, entendeu? Então, porque é uma coisa... Ele vai estar pronto quando o último dia da temporada de São Paulo. Aí, quem sabe, daqui a alguns anos a gente remonta ele. Mas esse trabalho de uma coisa que nunca foi feita antes, de um musical que foi feito do zero, realmente tem essa característica de você estar sempre trabalhando para poder chegar na forma certa. Certa não, porque isso não existe. Mas a forma que a gente goste mais para aquele momento. Então, acho que é uma descoberta minha e até para a aventura, assim, porque realmente a gente atrasou 1 mês a estreia por conta da Cidade das Artes, porque não ficou pronta a tempo, e que para a gente foi uma dádiva. Olha só, 10 anos não foram suficientes, né? E para a gente foi muito bom, porque a gente estreou um musical, no dia 3 de janeiro, e o último dia, quem viu o último dia, viu um outro musical completamente diferente. Não só em relação ao amadurecimento dos atores, mas em relação ao amadurecimento do texto. Então, esse mês a mais, ele foi extremamente necessário. Assim. Era uma coisa que, se a gente tivesse que estrear com 2 meses, não ia... ia funcionar, porque sempre funciona, mas não ia ser o suficiente. Então, é até um modelo de produção novo para eles. É tudo muito diferente. E é isso. Obrigado, Rodrigo Nogueira. Uhul! Obrigado, Rodrigo. Enfim, quer dizer, o Rodrigo já passou boa parte, enfim, do que a gente falou. E agora, quer dizer, falando dos candidatos, eu queria que a Yasmin contasse um pouquinho, quer dizer, esse foi o primeiro grande espetáculo da Yasmin, né? Foram mais de 3 mil pessoas participando de audições. O Hugo já enfim... O Rodrigo lembrou muito bem, o Hugo já tinha feito o Harry, tantas outras coisas que o Hugo já fez, mas Yasmin, na verdade, debutou, né, Yasmin? Quer dizer, foi para você o primeiro grande espetáculo, né? E aí, quer dizer, a Yasmin chegou para a aventura numa audição, né? Na coisa de conhecer os novos talentos. E ela não ia fazer, você sabe ela, isso? Sei, lógico que eu sei. Então, eu queria que a Yasmin contasse um pouquinho para vocês como é que foi essa experiência, como é que é a coisa da preparação, enfim... Depois a gente vai ver um vídeo, depois eu vou pedir para o Hugo contar também um pouquinho da experiência dele, tá? Eu não ia fazer a peça ou a audição, você diz? As duas coisas, mentira. A audição. Audição. Claro. Não, é porque a gente que faz teatro, realmente foi meu primeiro grande espetáculo desse porte, com essa grana investida, com esse elenco numeroso e grandioso, com... uma equipe encabeçada por pessoas como o Calainho, que todo mundo sabe que, enfim... Enfim, o quê? Não quero ficar puxando saco, mas todo mundo sabe a excelência de trabalho que enfim, pelo programa vocês vão poder ver... Não, eu tô falando sério, gente. No programa vocês vão conseguir ver nomes que, se vocês ainda não ouviram falar, procurem, porque a gente tem uma ficha técnica realmente incrível. Mas, enfim. Olha aí, perdi minha linha de audição. Então, a gente a gente que faz teatro está acostumado a lidar com frustração atrás de frustração. Quem é que faz teatro daqui? Uma galera. Meu Deus. Gente, meus pêsames. Olha só. Não, então, é difícil, cara, porque a gente lida muito com teste. Então, fazer teste, hoje em dia, para mim, eu não sei para cada um de vocês, mas para mim é como, sei lá, escovar um dente, ou tomar um banho, trocar de calcinha, porque é realmente uma coisa que vira parte da nossa rotina, que muitas vezes você pensa, ai, meu Deus, mais um, você já está desgastado com relação àquilo, você já enfrentou milhões de nãos. E
eu já havia feito uma audição para musical. Eu nunca tinha feito musical na minha vida. Fiz teatro desde os 8 anos de idade na escola. Depois eu passei para o tablado. Fiz, acho que uns 5 ou 6 anos de aula no tablado e fazia na cal ao mesmo tempo. E hoje em dia eu faço faculdade de teatro. Eu faço, enfim, eu falo o nome aqui, universidade, a faculdade da cidade. E eu já tinha feito uma audição, a audição do Violinista no Telhado. Só que, assim, você chega ali na frente do Charles Miller e do Cláudio Botelho e da Aniela, e, enfim, das pessoas envolvidas, e você já meio que mergulhou naquilo antes de estar em contato fisicamente com aquele lugar, com aquelas pessoas, que você fica muito nervoso. Então, eu fiquei, assim, extremamente fora de mim, não consegui dar o meu melhor, nem perto disso. E não foi daquela vez, e, obviamente, depois disso, eu até dei uma afastada, não mandei nem material mais para nenhum musical. Falei, não, peraí, eu não sei se isso é minha praia. Mas eu sempre cantei também. Eu faço aula de canto há mais ou menos uns, sei lá, eu não sei quanto tempo, mas eu comecei com uns 15 anos. 14, 15 anos. E aí, o que acontece? Eu no último dia de inscrição para audição, eu não ia mandar material. E aí um amigo meu chegou e falou, eu acho que você devia mandar. Eu já tinha visto que o João Fonseca ia dirigir, eu já havia trabalhado com ele uma vez no teatro. E eu pensei, bom, não sei o que vai dar, mas eu vou mandar. Se não for, vai ser mais uma vez que não foi, e aí tudo bem. E aí eu cheguei lá, eu não sabia do que se tratava, eu comecei a cantar. Aí foi a primeira fase, que o Hugo também participou, a primeira fase do teste foi canto, e aí saiu uma boa parte de pessoas. A segunda fase foi um monólogo que você levava, aí eu escrevi um textinho e levei. E aí eu pensei, a Rock deve ter uma pessoa revoltada. Aí eu escrevi o texto de uma menina meio revoltada e tal, e aí, por acaso, a Sofia tinha tudo a ver, a Sofia, que é a minha personagem, tinha tudo a ver com essa, né, com esse texto que eu tinha escrito. Na hora que ela pediu só pra tirar o tom, o jeito que ela pediu pra tirar o tom, eu falei pro João, falei assim, é a Sofia. Só o jeitinho dela, assim, você já... Mas, enfim. Mas, então, e aí eu realmente... Olha, ela ficou sem jeito, bonitinha. Bom, e aí eu fiz o teste e fui conhecer a personagem. Eu nunca tinha ouvido falar de Sofia nenhuma, eu não sabia. Todo mundo que fazia teste ficava nos corredores do Caluche, que foi onde a gente ensaiou e as audições foram lá. A gente ficava um perguntando pro outro assim, gente, que diabos é esse musical? Qual é a história de Rock in Rio musical? O que é isso? O que você vai contar? Que personagens tem? Aí eu já ouvi assim, são 2 garotos, e aí tem 2 personagens principais, e tem uns 8 que falam alguma coisa, e o resto é coro. Aí você já pensa, porra, eu não sou boa o suficiente para fazer coro, porque eu não danço tanto assim, e aí eu não sei se eu canto tanto assim, e aí entendeu? E aí você já fica assim... Isso tudo deve ter levado o quê? 1 mês de audição? Mais ou menos. Mais ou menos 1 mês de audição. E uma expectativa que vai apertando cada vez mais, porque você vai chegando perto da coisa. E até que eu cheguei a Sofia, de fato, que foi quando eu li. E eu pensei, bom, realmente eu tenho chance, eu acho, porque, como o Rodrigo falou aqui, acho que alguma coisa... Eu não sei quem assistiu aqui. Quem assistiu o musical? Uma galerinha assistiu. Então, a gente fez sessões para Estácio. E aí a gente acabou... A Liv está levantando a mão aqui, mas ela faz a peça. Gente, Liv, por favor, se apresente. Ela é colega de vocês, ela estuda aqui na Estácio também. É verdade. A Liv estuda na Estácio e é atriz da peça. Tá aqui a Liv. Exatamente. Arrasa cantando Kiss, que foi uma das versões que não entraram na peça. Ela é cantada original. Que o Prince não autorizou, babaca. Não, é verdade. É verdade. Mas, então, aí que você estava me perguntando o quê? O que mais que Enfim, resultado, quer dizer, Yasmin. No fundo, quer dizer, conta um pouquinho então aqui como é que foi. Então, como é que foi esse processo, que realmente participar disso, e ao mesmo tempo, eu te perguntava ali atrás, né? Quer dizer, como é que foi então o final dessa primeira temporada? Como é que foi? Você tinha uma determinada expectativa e de repente o que aconteceu? Como é que pintou para você? Como é que foi? Gente, olha só, eu na coxia daquela Cidade das Artes, eu acho que todas as vezes de apresentação, absolutamente todas, eu ficava assim,
Gente, eu não acredito que eu passei nesse teste. Até hoje. Até hoje eu não acredito que eu passei nesse teste. Porque é muita gente. Mas, Yasmin, você passou por causa do teu talento, por causa da tua competência, porque você decidiu que ia passar no teste. Te agradeço. E isso, gente, eu queria frisar que isso vale para qualquer decisão na vida da gente, tá? Numa boa, para qualquer decisão. Mas independente disso, eu acho que é sempre um choque, porque quando eu recebi a notícia... Aliás, é até uma história engraçada, porque a Marcela Altberg, que é a nossa... Eu vou contar, se eu não se expôs, vamos me expor aqui. A Marcela Altberg, que é a nossa... Não bota expectativa, vai que não é tão boa assim. A Marcela Altberg é a nossa... Eu vou completar essa frase. É a nossa produtora de elenco. Ela produziu o elenco do Rock in Rio e ela costuma produzir os elencos da Aventura. E, assim, quando eu passei no teste, ela me ligou e falou assim, Yasmin, eu tenho uma ótima notícia para te dar. E eu já assim, né? Fala. Ela falou, você foi aprovada no teste. Eu, não acredito, que bom. Não sei o quê. Aí ela falou assim, a gente só gostaria de te pedir que você fechasse a boca. Aí eu falei, não, pode deixar, eu só vou falar para minha mãe, para o meu namorado. Que eu nem tenho mais, tá, gente? Mas por causa da peça, não, né? Pior que mas é melhor nem entrarmos nisso. Tá. Aí ela falou, a gente vai pedir para você fechar a boca